E agora existe um impasse muito grande entre eles dois. É triste de ver isso, porque a gente sempre torce pelo sucesso dessas pessoas, dos comediantes, coisa e tal. E infelizmente não foi o que aconteceu. Muito bem. Vamos tentar entender tudo o que está acontecendo com Emerson Ceará e Felipe Mosca. E para quê? Para que a gente possa julgar. Que o que a gente gosta de fazer na internet? Julgar. Não é isso? Qual o sentido da internet se a gente não puder julgar os outros? Se a gente não puder criticar, julgar. Essa é a graça da internet. Ou eu tô falando alguma besteira aqui, ou todo mundo que tá aqui nesse chat, todo mundo que tá aqui nessa live, não gosto de julgar ninguém. Você tá aqui porque você quer julgar. Essa é a realidade. Você tá aqui pra ver o sangue, ver treta. E é isso que a gente vai ver agora. Vamos ver o que tá acontecendo, o que aconteceu com eles e qual o desfecho que isso vai tomar, tá? Nesse canal muito bom aqui chamado Não Adivinho. Vamos lá. Felipe Mosca decidiu quebrar o silêncio e revelou novos detalhes sobre a treta que praticamente acabou com a sua carreira. No início de 2026, o rompimento entre ele e Emerson Ceará pegou todo mundo de surpresa. Os dois estavam crescendo juntos, mas a parceria terminou cercada por acusações de fofoca, trairagem, dinheiro, quebra de confiança e até uma polêmica envolvendo senhas de redes sociais. Na época, Emerson apresentou sua versão, mostrou supostas provas e conquistou o apoio da maioria do público. Mosca foi duramente cancelado, perdeu praticamente toda a sua renda e desapareceu dos holofotes. Só que agora ele voltou a falar sobre o assunto e contou uma história bem diferente. Segundo Felipe, pessoas invejosas teriam inventado e descontextualizado situações para colocá-lo contra Ceará. Ele também explicou a confusão das senhas, disse ter provas do que afirma e revelou se ainda existe alguma possibilidade de reconciliação. Mas será que essa nova versão consegue mudar tudo que o público acreditou até agora? Vamos conferir o que o Felipe Mosca revelou, se desta vez ele conseguiu convencer alguém de que foi injustiçado. Eu sou o Marcelo Milos, depois a vinheta eu te conto. Isso aí é uma coisa que acontece, tá? Isso é um problema que acontece quando você não tem tudo no papel, quando você faz só na amizade, nas coxas, leva nas coxas, entendeu? Então, assim, ficar falando disse porque me disse que não disse, como é que fala? Disse que me disse, né? Diz que me disse, é fofoca, pô, ele fez isso comigo, e aí o que acontece? Se você dá muita opinião de um lado, depois eles voltam a ser amigos e quem fica mal é você, tá? Se você dá muita opinião, você conhece eles, tá ali no meio da briga dos amigos, depois fica mal pra você, igual namoro. Às vezes termina e fala mal pra caramba seu amigo chega e fala mal pra caramba dela, porque, pô, a menina é mal vacilona, não sei o que, pá. Aí quando você é isso mesmo, eu sempre notei. Eu sempre reparei isso. Aí depois ele pega e volta com a menina e, pô, a gente vai casar. E aí como é que você fica? Entendeu? Você fica mal com os dois. Então assim, não adianta. Em briga de amigo assim, não se mete. Tá ligado? Ah, só quem é de fora que escolhe um lado. Quem é amigo tem que ficar ali, ó, velho, eu não sei, vocês deviam se acertar, tem que fazer o apaziguador ali, o isentão. Aí sim você tem que ser isentão. A menos que seja uma coisa muito descarada, né? Mas nesse caso aí eu não sei se é tão descarado assim. Vamos ver isso agora. Deixa eu perguntar, você tá no grupo? Quê? Ainda não? Tá, então faz o seguinte, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, QR Code na tela, pra você acessar e entrar lá no nosso grupo do Zap, tá? Onde eu e o Tom Dimas estamos ensinando você a como começar a faturar na internet, beleza? Não se preocupe que você não vai apresentando a sua versão da história. Vamos lá. Bom, a briga entre os humoristas Emerson Ceará e Felipe Mosca estourou no final de janeiro de 2026 e acabou provocando o fim repentino da parceria que os dois mantinham no projeto e podcast aí chamado A Magia do Boteco. E o pior é que a treta aconteceu justamente no melhor momento da dupla. Os dois estavam crescendo cada vez mais, conquistando público, ganhando aí destaque na internet. Por isso, o rompimento teve tanta repercussão, né, com cada um apresentando a sua versão da história e o público escolhendo ali qual humorista ia defender. Na época, a gente fez aí um vídeo completo contando todos os detalhes dessa briga, né, que realmente foi séria, mas resumindo toda essa confusão, né, os principais motivos do desentendimento envolveram acusações de fofoca, quebra de confiança, trairagem, ganância financeira e até disputa pelo controle das senhas das redes sociais. O que é que o Felipe fazia? Ele era responsável pelo meu AdSense do YouTube, pelo meu canal. Então quem subia os vídeos era ele. Meu canal e colocava monetização. Quem trabalha com o YouTube sabe, tem a ferramenta YouTube Studio. Tem um aplicativo chamado YouTube Studio que você entra lá e você vê quanto deu cada vídeo em dinheiro, quanto deu. Então eu chegava nos bares e falava, ó, quanto o Ceará tá ganhando aqui, ó. Tu acha justo? O Ceará ganhar desse tanto de dinheiro e eu não ganhar, eu quero metade disso aqui. É justo? Eu carrego o canal nas costas. Palavras do rapaz. Isso não foi a pessoa que me falou. Foram várias pessoas que me falaram.
Isso aqui é um mal de você não ter contrato também, entendeu? E especificando o que cada um tem que fazer. É isso que vai acontecer. O cara vai chegar, em algum momento, o cara vai achar que ele tá fazendo, ele tá ganhando menos do que o que ele merece. Que ele tá fazendo mais do que o que ele ganha pra fazer. Agora, depende também, né? Se o cara ganha, por exemplo, 50 mil no YouTube e aí paga 2.500 pro cara fazer... Paga 2.500 pro cara fazer tudo, aí, pô... Aí a gente tem que dizer que realmente, né? O cara tá sendo... Não é nem explorado, ele tá sendo estudado. Porém, se isso está no contrato, aí que entra o papel, galera. Tem que ter o papel. Give me the paper. Como é papel? Como é papel em inglês? Give me paper. Give me paper. Give me the contract. Give me contract. Give me contract. Entendeu? Tem que ser assim, pô. Negócio de, não, mas acredite na minha palavra. Aí você vai, aí diz, deu errado no Charlie Brown Jr. E tinha papel, hein? Charlie Brown Jr. tinha papel, até onde eu sei. Deu errado no Charlie Brown Jr. Deu errado num bar de comédia chamado Comedians em São Paulo. Os sócios viviam querendo cair na mão um com o outro, mas tinha papel. Como tinha papel, ninguém pôde fazer nada, entendeu? Ninguém pôde, vou processar. Não tinha papel, meu amigo. Tá do papel. Deu errado com Sandy Júnior. Sandy Júnior deu errado isso? Acho que deu, né, também. Enfim, se não tiver papel, velho, é muito difícil o negócio dar certo, o negócio andar e as pessoas respeitarem. Quando tiver, o papel ele serve justamente para limpar merda. Literalmente. Não, porque aqui, ó, tem aqui, ó, o papel tá escrito aqui no papel, ó. Deu merda, ó, mas tá escrito aqui no papel, ó. Essa é a sua função, é isso que você vai ganhar. Ou seja, não vai dar merda pra nenhum dos dados. Você limpa a merda, começou a dar merda, lê no papel, o papel vai lá e limpa. Tá tudo certo. Só que o que acontece? Eles ficaram, não, porque amizade, eu gosto muito dele. Não sei o que. 2 cabas feio. Tá ligado? Fazendo o trabalho. Eu não sei porque eu falei feio, não tinha necessidade. Eu peço desculpas aqui, não tinha necessidade. É porque eu vi a imagem aqui, aí foi espontâneo. Mas não tem nada a ver, tá ligado? São bonitos, 2 rapazes bonitos. Também não tem por que eu falar que é bonito, tá ligado? Fica até estranho isso. Falar, homem ficar dizendo que outro homem é... Isso aí tá bem estranho. Isso é uma bicha. Não pode também isso aí, entendeu? Então, vamos voltar pro vídeo, porque já tô perdendo aqui a linha. Tô falando besteira já. Vamos concentrar. Eu carrego o canal nas costas. Antes do Ceará me conhecer, o Ceará só era um comediante de stand-up. Só era um comediante de stand-up. Hoje o Ceará tem um podcast. Por causa de quem? De mim. Palavras do Felipe. Pois bem, eu conversei com esse cara na sexta. Aí tem outro amigo nosso que trabalha com a gente, também, como o do Felipe também, que não sabe, eu chamei pra conversar. Eu falei, fulano, isso acontece, fulano, acontece, cara. O tempo todo. Isso acontece o tempo todo. O que o Felipe falava nas costas? Sem eu, o Ceará não tem um show solo. Sem eu, o Ceará não tem piada. Depois que Ceará publicou um vídeo contando o seu lado da história, o Mosca, ele também resolveu se pronunciar, divulgou um vídeo bem longo, apresentando a sua versão dos acontecimentos. Não tinha como é que cara, não tem como, era uma publicidade incrível, só que essa minha ausência deu espaço. Deu espaço, pessoas se aproximaram tanto dele Olha a quanto voz de do mim, cara, velho. assim, pessoas que no nosso convívio deixavam bem claro, assim, que não tinham credibilidade, nem com ele, e bem pouca comigo, assim, e usaram dessa bem pouca, e começaram a dizer que eu disse que alguém disse. Disse que alguém disse que disseram. Isso aí é pra uma amizade tão bem construída, eu acho que é muito pouco. No geral, a maioria das pessoas acabou ficando do lado do Emerson Ceará. Ele realmente pareceu mais convincente, né? Até porque teria sido o traído nessa história e ainda apresentou possíveis provas aí de como tudo teria acontecido. Além disso, pessoas que trabalham com os dois também saíram em defesa do Ceará, tá? O que deixou a situação do Felipe ainda mais difícil de explicar. Quem quiser entender melhor essa história por completo, né? Assiste o nosso vídeo que a gente lançou, tá? Vou deixar aqui na descrição também, que aí lá a gente explica tudo certinho, tá? Com mais detalhes, a gente mostra ali as outras falas aí dos dois também sobre o assunto. Bom, depois de toda
toda essa confusão, Ceará, que já era bastante popular, né, havia anos, ele continuou normalmente com seus projetos. Já a Mosca, que estava começando a ficar mais conhecido, acabou sendo meio que cancelado, né, deu uma sumida, pelo menos isso. aí pro grande público. É claro que ele continuou nas redes sociais dele também, mas é meio nítido, meio óbvio que ele deu uma apagada aí em todo aquele hype que ele vinha tendo junto com o Ceará no podcast deles, né. Mas agora ele voltou a aparecer, né, e tá retornando. É isso, essa é a questão. O Emerson Ceará também, ele já é consolidado, bicho. Ele é um comediante, se eu não me engano, ele tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, bicho. Ele tem, no YouTube também, ele tem uns 2, 3 milhões de inscritos no canal dele. O cara já é uma máquina de view, de like, de show. Ele tá consolidado no Brasil, no nicho dele. O problema é que o outro não. E o outro tava se achando importante demais pelo que o Ceará falou aqui. O outro tava se achando importante demais pro que tava ganhando. Tô ganhando muito pouco. Ah, porque eu tô triste, eu tô ganhando muito pouco, então isso eu tenho que ganhar mais. Fica triste não, fica triste não. Aí se lascou. Se lascou por isso, pô. Você tem que ser humilde. Geralmente, quando você tá começando, e tudo na vida é assim, tá? Quando você tá começando, você começa a ganhar menos. Você começa, geralmente, dando mais do que recebendo. Lá ele. Mas você começa, geralmente, dando mais do que recebendo. Você começa, geralmente, trabalhando mais e ganhando menos. Se você não entendeu isso ainda, você não sabe o que é a vida. Me desculpe, mas você não sabe o que é a vida. Ai, estou deprimido. Entendeu? Porque quem sabe o que é a vida nunca vai achar que vai começar e vão valorizar, você vai ganhar o que você merece. Não é assim. Mesmo o Emerson Ceará, eu tenho certeza que ele mesmo deve pensar em alguns momentos: caramba, velho, era pra eu estar ganhando muito mais do que eu tô ganhando agora. Porém, ele chegou num nível tão grande, e como tá satisfazendo as necessidades dele, o que ele recebe, ele tá recebendo muito, lá ele, mas ele tá recebendo muito. Chega um momento que o cara fala assim: não, beleza, mas pelo menos eu tô desfrutando, eu tô tendo isso aqui, ó. Pô, mas eu tô ganhando muito. Mas com certeza ele deve ir pra alguns shows, não todos, claro. Aí é soberba também. Mas ele deve ir pra alguns shows que ele deve falar assim: pô, velho, tô ganhando muito pouco porque era pra eu estar ganhando. Era pra eu estar ganhando muito mais. Ó pra isso, ó o show que eu vim aqui, era pros caras estarem me pagando muito mais. Não devia ter feito esse desconto. Com certeza. E todo mundo que trabalha muito sabe que a vida é assim. Sabe que dinheiro não é de graça. E sabe que vão ter momentos que você vai achar que você não vai, na verdade, ser remunerado exatamente no valor que você merecia. Mas como é o seu trabalho, você quer entregar o melhor. Então você não fica reclamando, você vai lá e faz. Essa é a galera que cresce. O cara, pelo que o Emerson Ceará fala aqui, o Mosca, ele tava meio que achando já assim: eu já tô... Tipo, o cara nem se consolidou ainda. Nem é gigante ainda do tamanho do projeto. O projeto é maior do que ele. Tá? O projeto ainda era maior. O projeto não é maior do que o Ceará. O Ceará tá aí. O Emerson tá aí. A vida seguiu pra ele. O outro não. O outro agora tá tendo que correr atrás pra tentar se reerguer. Por quê? Porque o projeto era maior do que ele. Então, ele nem era do tamanho do projeto ainda e já tava achando que tinha que ganhar mais. Pelo que o Ceará falou aqui. Ou seja, deu merda. Se o Emerson quiser se manifestar também, tá? Quiser falar com a gente aqui também, ele pode falar. Tá aberto aqui, tá? Tá aberto. Porém, o Emerson não, o Mosca. Se o Mosca quiser falar aqui com a gente, tá aberto aqui, tá? O Emerson Ceará, melhor ainda. Mas o Emerson Ceará não tem porquê. O que eu falei, a vida dele seguiu. O Mosca, se ele quisesse falar aqui, tá aberto. Porque assim, a verdade é que o Emerson tá com a carreira consolidada. É um cara que tá bem. E o Mosca não. E o Mosca nem era do tamanho do projeto ainda e tava querendo se tornar independente ou ganhar mais, ou achando que ele era maior do que o projeto. O Emerson Ceará tirou ele e provou que não, que ele nem do tamanho do projeto era ainda.
E já tava querendo ganhar mais, como se ele fosse o responsável pelo sucesso do projeto. Não, não é que não seja importante, entendeu? Todas as mãos são importantes. Pegou mal isso aí, hein? Todas as mãos não. Toda mão de obra, todo trabalho, todo colaborador em qualquer coisa é importante. Tá? Mas ele ainda não era do tamanho do projeto para querer ganhar mais e coisa e tal. Quem tava bancando tudo era o Ceará. O próprio nome dele. A sua carreira com mais força. Tanto que ele foi convidado por um episódio lá do Ticaracaticast, onde ele voltou a falar sobre o rompimento com seu ex-amigo. Hoje, com mais tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu, Felipe apresentou novamente o seu lado da história, mas será que dessa vez ele conseguiu ser mais convincente, pelo menos, nos seus argumentos? Porque eu lembro que na época ele mais contou a história de vida triste dele do que ele se defendeu mesmo nas acusações. Durante o Ticaracaticast, o Carioca puxou esse assunto. Ele lamentou o que aconteceu, revelou que chegou a tentar ajudar na época e abriu espaço pro Mosca contar o que realmente teria acontecido. Eu tentei ajudar de alguma forma. Sério? Que legal, Sim. cara. Porque eu fiquei triste com vocês terem se separado. Foi um baque absurdo, né? Eu fiquei triste, cara, porque eu acho que vocês combinam Ornava tanto. muito, E às né? vezes, a galera fala demais e você quer... Você sabe como que é, né? Então, mas aí tá difícil. O que aconteceu, cara? Por que porra, eu não queria que vocês... Puta que pariu. Eu fiquei triste com a separação eu de vocês. costumo dizer, cara, que ninguém ganhou nada com a minha saída. Ninguém ganhou nada. Nada. Sabe o que é nada? Ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Se você parar pra ver, tipo assim... E até agradecer vocês pelo espaço. Porra, chegou um convite daqui pra vir. Eu fiquei de cara demais. Por que você ficou de cara? Não, como assim? Você é nosso amigo, o Emerson também. Não, amém. A gente aqui não tem nada a ver com isso. Não tem. Você vê que ele tá viajando, né, velho? Tá viajando. Ninguém ganhou nada. Velho, o Emerson Ceará, a vida dele seguiu. Ele continua gigante. Eu vi os reels dele esses dias aí no Instagram. Tava batendo milhões de views. Os últimos reels dele bateram milhões de views. Ele colocou outros caras. Tá fazendo o show do Magia do Boteco, que é o podcast que eles tinham. E continua só crescendo, velho. Quem tá tendo que se virar é o Mosca. É o Mosca que tá tendo que se virar. Então ele deveria ter... Foi o tipo... Pra mim, na minha opinião, tá? O Mosca pode se manifestar, falar sobre isso aqui. Ele tem um espaço aberto, já que a gente tá falando dele aqui também. Mas assim, pra mim, o que aconteceu com o Mosca foi o típico caso do cara que não está preparado pro sucesso. O cara que tá indo com tudo, tá dando sangue pra um projeto, certo? Porém... ele não estava preparado para o sucesso. Ele achou que ele já era do tamanho do projeto ou até maior, que o projeto não andaria sozinho sem ele. E aí eu acho que entram amizades erradas, gente que ficou falando para ele: não, Mosca, pô, você era para estar ganhando mais. Pô, pode ser família, pode ser relacionamento, mulher, pode ser amigos. Ficaram falando para ele: rapaz, era para você estar ganhando mais. Pô, só isso que ele tá te pagando. Pô, tá te sugando, hein? E aí, ele acreditou, foi lá, começou a espalhar isso. O Emerson acabou sabendo, não gostou nem um pouco, com razão, se realmente aconteceu isso. Estou baseando no depoimento do Emerson, tá? Que é claro que na hora que dá merda, a gente fica do lado do maior. Sempre é assim que funciona, né, galera? A gente sempre vai acreditar em quem tem mais fama e coisa, porque geralmente o cara tem mais a perder. Ele vai falar, geralmente a gente acredita nisso, mas queira ou não, existem dois lados aqui, existe o do Mosca também. Porém, o que a gente vê por fora e por experiência, o que eu vejo é que ele não estava pronto para o sucesso. Muitos amigos e pessoas por trás, familiares, ficaram dizendo para ele que ele poderia estar ganhando mais. Ele foi colocado num lugar onde ele não estava preparado ainda, se deslumbrou e começou a achar que ele era o projeto. E o Emerson Ceará tirou ele. Ele está tendo que se virar para voltar para mídia, digamos assim, para ganhar o que ele ganhava. E o Emerson Ceará mostrou que ele não era nem do tamanho do projeto ainda. Que o projeto segue do mesmo jeito. Entende? Mas ao mesmo tempo, eu, por exemplo, queria muito que isso não tivesse ocorrido. Foi um susto. É porque você vira meio com um leproso, né? Eu nunca tinha passado por isso, cara. Imagina. Felipe começou deixando claro que é muito grato a Emerson Ceará, afinal foi ele quem lhe deu aí a maior oportunidade da sua vida. No entanto, também revelou que os dois sempre tiveram ali algumas divergências. Nada que chegasse a provocar grandes brigas, é claro, mas existiam alguns pequenos desentendimentos entre eles. E a minha relação com o Ceará, ela começa com uma admiração muito grande. Tipo, eu vi o Ceará, eu já falei isso aqui, o Ceará tornou o sonho possível. Caraca, com humor, ele consegue, pô, tu conseguiu mudar a vida da tua família. Pô,
será que eu consigo isso também? E aí um dia eu conheci o Ceará. E tipo, o Ceará, a gente tinha um respeito, um carinho pelo outro, mas uma coisa que era muito doida era, sabe o quê? Que a gente tinha divergências. Tinha, sabe? Por exemplo, uma das primeiras, o Ceará queria muito que eu fosse embora de Brasília. Vai embora daqui, mano. Vai embora desse lugar, cara. Esse lugar tu não vai fazer nada aqui. Só que ele nunca me chamava pra ir, sabe? Você tava apontando, não apontava a direção. Vai embora, mas não ajuda. Mosca contou que assim que foi contratado para trabalhar como roteirista de Ceará, algumas pessoas já começaram a tentar criar intriga entre os dois. Ele também explicou como que esse episódio aconteceu. E ele me contrata como roteirista. Cara, isso que eu tava lembrando ali, pra você ter ideia. E tipo, a comédia, todo artista tem seu ego, assim. Mas a comédia, cara, parece que fere o ego de algumas pessoas. Eu comecei a escrever pro Ceará e eu lembro a primeira vez que tentaram me queimar pra ele, olha só que loucura. E eu nem morava em Curitiba ainda. Eu escrevi uma piada pro Ceará. Olha só, na verdade, eu tinha essa piada que eu fazia no show. Eu nunca tinha visto um Apple Watch. E o Apple Watch, um amigo meu tinha, caraca, que legal, mano. Aí tem um sensor de queda no celular, no Apple Watch, olha que doideira. E aí eu falei assim, sério, como assim? O que tem a ver? Ele falou, não, porque se o coroa cair, ele muda o batimento, porque ele avisa a polícia, lá, os bombeiros. Aí eu falei assim, pô, porque foi feito na gringa, se fosse feito no Nordeste, quando vai cair, você dava um grito. E depois ligava. Porque o Nordeste tem isso de zoar. E aí nós contando, eu falei, será, pô, que piada da hora, tá não sei o que, pô, fez essa piada, porra, massa pra caramba, piada. Pô, eu vi, tipo, a plateia rindo. Caraca, mano, será que eu dou conta, velho, de viver disso um dia? Imagina viver disso no meu solo, por isso que chama. E aí, beleza, eu tô em casa de boa uma vez, aí conversando com o Ceará lá, tipo, jogando, Fórmula 1. E aí chega o Ceará e fala, pô, os caras falaram que, tipo, tu tá copiando piada gringa, já tá traduzindo piada. E isso pra um roteirista e comediante é um crime, né? Depende. Mas ela traduzida no pé da letra. É o que mais faziam. Quando o stand-up começou aqui, hoje ainda fazem, tá? Quando o stand-up começou aqui, muitos comediantes traduziam piadas e contavam como se fosse deles. Como ninguém tinha muito acesso, na época também não tinha muito isso de pesquisar na internet, show de stand-up, os caras bombavam aqui e era piada de gringo. Tudo depende. Depende, né? Aí o que acontece? Eu falei, mas como assim? Aí ele não falou o nome de quem tinha falado. Porra, eu conversava com o cara, que era amigo dele, eu não conhecia o cara, mas eu conversava com o cara todo dia, pô. Aí o que aconteceu? O cara falou, olha aí, mandou um vídeo de um gringo fazendo essa piada. Só que o cara não fazia essa piada. O cara fala, tem um Apple Watch, o cara fala, pô, o Apple Watch me diz como eu tô. E o cara falava, pô, eu tô com Rolex, eu não preciso te dizer como é que eu tô excelente. e aí, tipo, aí eu falei, pô, mas aí o que eu fiz, mano? Eu fiquei muito triste. Eu falei, cara, será? Mas a piada era diferente. Era muito diferente. O que eu fiz? Eu fui na data que eu fiz a piada, que eu coisei, e eu fui atrás do gringo, eu nunca achei o vídeo. O cara tinha postado o vídeo no canal perfil dele oficial, 4 meses depois. Eu mandei pra ele, eu falei, irmão, aí tem uma música que fala que a mente é talentosa. E logo assim, então, tipo, eu falei, mano, fala pra galera, se a gente não dá conta de fazer piada, eu dou conta. Aí, tipo, gerou aquele murmurinho de tipo, pô, eu nem cheguei lá ainda, que ele já tinha me convidado, os caras já estão tentando me queimar, então eu fui pra Curitiba nesse... Chama assim inveja. Exatamente, cara. Felipe explicou melhor por que a parceria e o entrosamento entre ele e o ex-amigo deram tão certo durante tanto tempo. Até que fez uma revelação que surpreendeu muita gente. Mosca contou que Ceará foi a única pessoa daquele grupo com quem trabalhava na época que não o bloqueou. Segundo ele, até hoje, um acompanha aí os stories do outro, né? Felipe ainda deixou completamente aberta a possibilidade de voltar a conversar com o humorista. Deu muito certo. Porque, tipo, ele era um cara que, tipo, eu lembrava o Ceará de histórias, tu vê como que era aqui, ó. Putz, é mesmo, história. Eu era o gatilho na cabeça dele. Tanto que eu falo do Ceará nos lugares, o pessoal fala assim, mano, eu tenho admiração do Ceará. O meu único contato que nunca me bloqueou de quem trabalhava com a gente foi o Ceará. A gente vê os status um do outro, tá ligado? Então, tipo assim, eu nunca bloqueei o Ceará. Você deu oi? Já deu oi depois disso? Ele é muito cheio de historinha. Eu acho que essa historinha dele aí, não é que eu acho que seja mentira não, tá? Eu acho que ele realmente era deslumbrado, ficou deslumbrado com a fama. Ele não achava que o Emerson Ceará, do tamanho que era, e com certeza ele era fã, que era o mesmo estilo de humor ali, da carniça, da bagaceira. Eu acho que ele nunca achou que ele fosse trabalhar com o Emerson Ceará, pô, de igual para igual ali, os dois fazendo ali um bate e volta ali sabe, uma dupla ali no podcast, né? Eu não sei se ele era meio que uma escada, não sei, eu não acompanho muito esse podcast deles, mas ele, eu acho que nunca imaginou que ganharia o dinheiro que ele estava ganhando, o cara da Uber, tá ligado? E a fama que ele teria como comediante. Então, se deslumbrou. Eu acredito que ele se deslumbrou, como ele fala aqui. Poxa, o Ceará, eu sou fã até hoje. Eu acredito que existe esse sentimento. Porém, ele se deixou levar pela vaidade. Ele achou que ele era o projeto, que ele era do mesmo tamanho do projeto. E que sem ele o projeto não andaria. E aí a realidade veio e bateu. E quando a realidade bate na bunda, meu amigo... Eu mandei uma berinjela e um foguinho. Mandou? E uma aguinha. Perguntar E ele mandou uma merda. Deu churrasco. Mas porra, você falaria com ele? Muito. Tanto que eu sempre falo, tipo assim, o Ceará, eu mandei mensagem pra ele depois, eu preciso deixar essa porta aberta, sabe? Felipe insistiu bastante que algumas pessoas tentavam queimá-lo pro Ceará e que em determinado momento acabaram conseguindo. Os que viram bola, a gente se ferra, eu me ferrando. Pô, cheguei em Curitiba, eu morava só, pô, no frio do caralho. Por exemplo, a galera tirou muita coisa de contexto, áudio fora de contexto. Porra, eu já quis desistir várias vezes, pô. Eu já quis ir embora de Curitiba. Eu cheguei em Curitiba morando sozinho, passando frio, fome, tipo, fome não, mas eu digo assim, frio, eu não deixei de falar. Mas era assim, eu não tinha, pô, eu morava em Curitiba, é caro. Eu até racho o bico de rir do Ceará. Ele vem pra cá pra Curitiba, que é barato. Quando eu cheguei lá, o preço da gasolina, quase 7 conto foi barato pra mim, que tem dinheiro. E aí eu, pô, começo, Pode vir. tá ligado? Então, quando ele vê a situação que eu chego, aí o Ceará fala, mano, o que você tá precisando? Aí a gente teve uma discussão uma vez. Eu com 40 dias a gente teve uma discussão. Por quê? O mesmo cara tentou me queimar o Ceará, pô.
O mesmo Que cara. cara invejoso, Tentou me velho. queimar, falou, pô, tem que ter cuidado com esse cara. Aí eu, pô, provei pro cara. Numa outra parte da conversa, o próprio Carioca questionou por que Felipe havia recebido tanto hate, né? Ele parecia impressionado com a forma como o público se voltou contra a Mosca nessa história. Foi então que o próprio Felipe admitiu que se tudo o que disseram sobre ele fosse realmente verdade, até ele consideraria justo ter se dado mal. Mas por que você tá tanto hate assim, cara? Porque se eu tivesse feito o que as falsas acusações disseram, porra, eu tinha que ter me fudido mesmo, cara. Eu não estaria sentado aqui se eu fosse o cara que a galera acha que eu sou. Eu não estaria, vai me desculpar. Eu não estaria. Eu não hypei. Não, eu não sei, tá cara, ligado? de verdade, a gente nem sabe direito, eu só vi Sim. Mas eu agradeço o pelo vídeo espaço. do Ceará e fiquei Ah. triste. Pô, e o impacto Só do isso. vídeo dele? Não quero saber, Claro, no claro. sentido de que, pô, problemas, Eu fiquei triste que você fez amigos, muito relacionamentos, casamentos, é uma coisa O bem primeiro vídeo que eu vi de vocês, já falei que nós temos que trazer eles Cara, aqui. pô, eu fiquei tão feliz. Mano, eu sempre falo, Porque era muito bacana, bicho. quando eu comecei a fazer eu editava meus próprios vídeos. A galera falava, o Mosca gravava e ia embora, porque eu editava meus próprios vídeos. Eu não tinha editor, não, irmão. Eu edito até hoje. O humorista Muita também explicou conversinha. como que funcionava o seu trabalho como roteirista de Ceará e afirmou ter provas de tudo o que estava contando. Eles até brincaram sobre a história das senhas. Na época surgiu a acusação de que Mosca controlava as redes sociais de Emerson e não queria devolver os acessos, né? O Felipe aproveitou para explicar um pouco desse episódio também. Eu cuidava, o que eu virei, cara? Eu fui contratado pra ser roteirista, só que o que eu vi? Eu percebi isso, e eu digo isso, eu tenho, infelizmente é o que eu tenho que dizer, mas eu tenho as provas tudo. Tipo, quando eu cheguei em Curitiba, o canal do Ceará, ele era um canal que era postado stand-up, mas não tinha thumb, não tinha nada. E o Ceará falou, mano, eu preciso botar coisa no meu canal, vamos fazer. Só que o que eu tinha? Eu tinha um podcast em Brasília, que eu fazia tudo, eu editava, fazia as thumb, e eu passei a gostar. O que eu fiz, mano? Vamos aplicar o que eu fazia no meu, no teu, pra ver? Ó, que legal. Aí ele passou, mano, eu gerenciava o canal do Ceará, o TikTok do Ceará, e eu virei o Você social media. devolveu a senha pra ele? Devolvi a senha pra ele. Devolvi a senha pra ele. Eu tô cuidando da cultura agora. Tá bem, tá bem. E a galera sempre zoa isso, o cara que parou na rodoviária. Cadê o- Ô, Mosca, tira uma foto pra mim, eu tirei. Cadê a senha, pô? Mas você devolveu a senha? Cara, mas aí, essa parte da senha, pô, eu sempre falo assim. O que aconteceu? Eu não sei, eu posso só contar sei mesmo? de uma cara. O que acontece? Eu chego em Curitiba, tarará, e eu tive uma discussão com o Ceará muito feia. Uma discussão com o Ceará, tarará, e ele me chamou, pô, me pediu desculpa. Eu tenho as desculpas dele, eu até imprimi, ficou ali pra tu ver. Mas não quero ver isso. É triste. Eu não quero Mas o isso. que aconteceu? Ele me pediu desculpa, 5 da manhã o Ceará me pediu desculpa, falou, mano, vou fazer uma reunião com você. Aí chegou lá, falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, porque eu fui pra Curitiba com dívidas em Brasília, então eu tava pagando minhas dívidas. E aí eu falei, não, mano, é porque eu tô com uns problemas, cara. Então, eu não quero te envolver nisso. A gente já veio com um acordo pra cá, eu tenho 40 dias aqui, eu não quero mudar nosso acordo. Toda vez que eu precisar de uma coisa, eu tenho que falar com você, não sei lá, meu pai. Aí ele falou, não, mas você tá precisando de quê? Eu falei disso. Ele falou, quer mais trampo? Eu falei, quero. O Ceará nem tinha, o TikTok nem com ele fica. Porque o Ceará não é editor, o Ceará é humorista, comediante. Aí a menina que cuidava me ligou e falou, o Ceará falou. Você vê que ele, ao mesmo tempo que ele morde, ele assopra. Ele fala, é porque eu sou um coitado, eu tava cheio de dívida, pô, eu sou muito grato ao Ceará, eu gosto muito dele, eu sou fã dele, e eu acredito que isso seja verdade, eu acho que ele se deslumbrou com o que aconteceu e fez merda. Só isso, você achou mais importante do que o que ele era. E porque você vê que ele, apesar de falar isso tudo, fala, não, mas eu fazia isso, eu cuidava disso, eu cuidava daquilo, o Ceará nem sabia como funcionava o TikTok, eu fiz crescer tudo, eu fiz... Em vários momentos aí da entrevista, eu assisti, tá? Essa entrevista. Ele fala assim, porque eu fiz tudo, o Ceará não sabia de nada, eu fiz crescer as redes sociais dele, ele começou a ganhar muito mais, não sei o que, ele mostra inclusive áudio do Ceará falando, pô, velho, realmente cresceu, hein, pô, ótimo resultado. E ele começou a achar que ele era mais importante do que o próprio programa, do que o próprio podcast. Ele começou a achar que já não era mais uma oportunidade que ele estava tendo. Ele começou a achar que ele merecia, que ele era o cara, antes mesmo dele ser do tamanho do projeto. Mosca, se você quiser falar aqui, tá aberto, tá? Tá aberto. O que é que te passa o TikTok? Ele me passa o TikTok e eu começo a cuidar, porque eu editava o TikTok, Ceará tal. Pô, eu fiquei tão feliz, porque eu não sabia como funcionava. Só monetiza vídeo depois de 1 minuto. Aí eu contava pro Ceará, ele não sabia também. É mesmo? Que massa. Ele não sabia, pô. E aí, beleza, como que o TikTok funciona? Ele só paga todo dia 15. Não sei se tu sabe, eu tenho TikTok, né? Tem, mas não, tem até um dinheiro lá pra receber, tem que ir lá pegar. Quiser porque- passar? Aí... Cuida dele. Aí, beleza, eu começo. Vou ligar pra um cara chamado Emerson. ver se eu Vai, posso. a indicação do É, trabalho. Emerson, tudo bom? Tem um cara aqui que chama Felipe. Chama posso? de vida. Vida, ele já vai saber Vida. qual é eu. Aí o que acontece, pô? Eu comecei e o Ceará começou a dar bons vídeos que eu editava pro Ceará. Aí o Ceará falou, mano, tu viu que o vídeo bateu 1 milhão? Continua. Aí ele Caramba. falou assim, ele falou, pô, aí Carioca deu uma patadinha aí, hein? a gente postava no TikTok e no Instagram dele. Ele falou, pô, meu sonho é um vídeo de 10 milhões. E eu falei assim, ó, eu vou colocar não, ele falou, meu sonho é um de 5 milhões. Eu falei, eu vou colocar um de 10 milhões no teu Instagram. Caraca, Tu vai ver, nós vamos fazer uma piada, vamos acertar uma edição, vai ver. Tem um de 20 lá. que beleza, irmão. 10 tem no meu. Porra. Entendeu? Mas o Instagram não paga, né? Não paga, mas se pagasse, meu irmão. Porra, o Instagram não paga, Tá cara. jogando lá embaixo. Aí por Inacreditável, que deu esse BO? Quando isso é bem louco assim. Por que dá esse BO explicar isso da senha? O que acontece? Eu cuidava de tudo, será? O canal do YouTube, a produtora dele me deu. A produtora dele me deu o canal dele, pra eu cuidar e tudo. Eu que gerenciava tudo, beleza. Quando eu saio de lá, a alegação do Ceará foi assim, a nossa conversa foi, ó, a partir de hoje você não faz mais parte da magia. Eu, o quê?
Como assim? Igual nós estamos aqui, ó. Falei, por quê? Não, porque disseram que você disse que alguém disse que você fala mal de mim em todo canto. Ao que parece, Mosca não gostou da maneira como foi desligado, muito menos da justificativa apresentada, por isso teria feito ali jogo duro antes de devolver a senha. Segundo Felipe, várias situações foram apresentadas de forma descontextualizada para Ceará. Ele ainda afirmou que até hoje não existem provas concretas contra ele. Meu irmão, descontextualizaram tanta coisa. Mas quem quer falar Eu mal coloquei a dos mão na cara, velho. Eu queria muito ter esse vídeo, mas fui na casa dele. Eu coloquei a mão na cara, eu falei, como assim falar mal? Não, disse que você fala mal de mim em todo canto que você vai. E eu fiquei, mano, eu juro pra ti, eu travei, velho. Eu tenho uma foto do Ceará na minha geladeira, pô. Mas tem prova disso? De quê? Que você fala mal dele? Não, aí não tem. Ué. Aí o que os caras fizeram? Olha, pra você ter ideia como foi tudo tão amador. O que acontece? Os caras falam, não, ele falava mal do Ceará, me prova aí que eu falava mal. Aí ele falou, não, mas disseram que você disse. Aí eu falei, não, Ceará, vamos fazer o seguinte, quem falava? Aí ele escondeu. Eu falei, faz o seguinte, coloca todo mundo sentado na mesa aqui, bota eu aqui, ó. Se eu não refutar nada que ninguém disse, aí você pode me mandar embora. Aí ele falou, não, moça, você não tem que se desculpar, não. Aí eu comecei a puxar daqui, puxar dali, puxar daqui. Cara, destruiu. Pô, eu escrevia pro Ceará, o Carioca. O Ceará tem uma história nossa que ele conta no Faustão, pô. Cara, eu tenho esse vídeo da minha família assistindo essa história, pô. O maluco jogou um uau ali, o cara que tem Tourette, que tava nessa entrevista, é um maluco que tem Tourette. Depois a gente vai falar sobre esse negócio de Tourette, tá? Eu tenho denúncias gravíssimas aqui. Eu tenho uma opinião gravíssima sobre esse cara do Tourette, eu tenho provas, eu vou mostrar aqui pra vocês depois, hein? Pra mim é um dos maiores troféus que eu tinha. Falava, caralho, mãe, essa história é tua. O Ceará tá contando, mano, a minha mãe quando chega, eu tenho esse vídeo, pô. Eu tenho orgulho disso. O que foi dizer pra ele? Pô, o moço chega no lugar falando que todos os... Não, mano, eu dava direção nas ideias do cara. Tu sabe como funciona o roteirista, não sabe, cara? Claro. O roteirista, ele bota as ideias, é igual um técnico. Caraca, mano, se tu falar isso aqui... Organiza. Mas isso aí, olha só, eu até vou te dar um toque, assim, a gente sabe. Você também... é assim, cara, é uma dupla. O Bola faz muito por mim, e eu faço pelo Bola. lógico. Ele fez muito por você, Sim. e você e também por ele. Eu tenho que tomar um remédio agora aqui, tá? É besteira, mas é um remédio que eu tenho que tomar esse horário. E aí eu vou sair um pouquinho, mas vou deixar rolando aqui, peraí. Entendeu? Isso faz parte. Isso é meu, isso é seu. É complicado. É. É uma dupla. Quando existe uma dupla, não tem autor. Nós fizemos. Sim, foi isso que eu fiz. Mosca contou que passou por muitos perrengues depois de toda essa história, né, já que perdeu praticamente toda a sua renda por causa desse suposto mal entendido. Segundo ele, a situação teria sido criada por pessoas invejosas que conseguiram fazer a cabeça do seu ex-amigo. Todo mundo acha que ele é o Whindersson. Então o que eu fiz? Eu fazia com o Ceará, caralho, Ceará, todo o dinheirinho que eu ganhava, velho, eu gostava que ele soubesse pra onde tava indo. Pô, tu falou agora e eu lembrei, eu paguei a cirurgia do outro olho da minha mãe. A primeira quem pagou o Ceará, eu não tinha condição. A segunda quem pagou foi eu. Pô, tu tem orgulho pra caralho o que eu fiz, velho. Eu paguei a cirurgia. Então todo o dinheiro que eu pegava, eu falava, caraca, mano, eu posso ajudar meu irmão nisso. Esse do TikTok foi o que mais doeu, porque o Ceará sabia por aqui o dinheiro do TikTok. O TikTok ele pagava R$1.000 e eu pagava a cuidadora do meu pai. E aí? Entendi. Como é que eu faço? Você tá fora dos maiores podcasts do país, derrubaram meu canal, tomaram minhas redes sociais aí. Tomaram mesmo? É uma balinha, tá? É só uma balinha que eu tenho que tomar esse horário. Era a rede social dele que fazia Bloquearam. dinheiro. E aí? Derrubou o meu canal do YouTube, eu não tinha renda, irmão. Eu não tinha renda. Então vou te explicar como é que funciona. Aí o que a galera tem que entender é que eu não era um funcionário do Ceará, a gente fazia parte da mesma família, pô. A minha mãe adorava o Ceará. O meu irmão. Adorava, tá no Não, verbo. adorava Mudou o o tempo verbal. Não, entendeu? A minha mãe era apaixonada pelo Ceará. Meu irmão ligava de vídeo. O Ceará pagou como é que chama? Deu um chá de bebê, sei lá, as roupas pro neném do meu irmão no dia do último show nosso, pô. O Ceará não mandou um cara embora que você tava na mesa. Ele mandou embora um dos caras que tava na vida dele, tipo, 90% do dia, pô. Então, mas tem que conversar com ele também. Só que assim, eu ele fiquei triste, não, assim, mas aí verdade. o que ele fez? O que ele fez? Ele foi nos caras mais invejosos que estavam ao nosso redor e disse, como é que era o Mosca? O que eles fizeram? Pegaram o áudio descontextualizado meu do dia que eu quase que desisti, pô. Eu quis ir embora várias vezes. Claro, desabafo, É o faz desabafo. parte. O que Você desabafou com a pessoa errada. Um invejoso do caramba. Os caras, carioca, a gente arredou, nossa, era tão amador. O cara foi comprar uma BMW. Ele prometeu um arroba meu do Ceará pro dono da concessionária. Se os caras dessem um emplacamento e eu filme pro cara. Chegou lá e, mano, tem como tu fazer uns arroba pra essa concessionária? Por quê? Não, porque eu comprei o carro lá pelo emplacamento, isso filme, revisão. Era amador, pô. Para encerrar o assunto, Felipe contou que após toda a confusão pública, vários advogados entraram em contato dizendo que existiam brechas para processar o Emerson. No entanto, ele decidiu não seguir esse caminho por causa da gratidão que ainda sente por Ceará. De dar quase 2 milhões. Tu tem noção do tanto de advogado que entrou em contato comigo? Acredito. Tu tem noção do tanto de gente que... Mosca, Ó, aí já entra o morde. Ele morde e assopra. Então ele já joga aí, olha, eu gosto muito dele, eu não quero processar. Eu não quero destruir a vida dele. Eu tô recebendo tantas propostas pra processar ele, ó, aí já é ameaça, entendeu? Na verdade é o que eu tô falando, pô. Eu acredito em tudo que o Emerson Ceará tá falando. Se o Mosca quiser se manifestar aqui e falar ao contrário, beleza. É um direito dele. Jeito de resposta. Porém, eu acredito em tudo que o Emerson Ceará está falando, porque as atitudes desse Mosca, a forma como ele se comporta, demonstra exatamente o que o Emerson Ceará falou dele. Tá? Que ele achava que ele já era do tamanho do projeto, que ele não era valorizado. Não, porque o Emerson Ceará fez isso, sendo que eu ajudava pra caramba, não sei o que, mas eu era fã dele. Entendeu? Então assim, dá pra perceber que ele tem uma questão aí muito grande de
ego e ao mesmo tempo de não, porque eu sou humilde. Ao mesmo tempo que ele tem ego, ele tem humildade. Então fica estranho, ou não fica estranho isso aí? Dá pra perceber? Então, o Emerson Ceará, pra mim, tem razão nisso aí, tá? Eu não sou amigo de nenhum dos dois, então eu posso tomar lado. Não corre risco deles voltarem e eu ficar mal. Porque eu tô de fora. Então, pra mim, o Emerson Ceará tem razão. Tem que se aproveitar. Vi dessa treta sua aí, quer ir depor contra ele, num processo que tá rolando? Sabe o que foi que eu fiz? Falei, não, irmão, muito obrigado. Deus é bom, o diabo não vale um bombom. Eu peguei e falei o seguinte, mano, eu não vou processar o cara por nada. Que bom. Não vou Eu processar. acho que é um bom sinal. Só isso aí já bastava. O que acontece? O mesmo cara do Sabe como ele é Arroba, bom? sabe o que foi? Nossa, caramba, você é bonzinho, hein, cara? Você não vai processar o cara que você diz que admira porque ele te tirou por causa de fofoca dos outros? Porque... É processar pelo quê, velho? Não tem papel, não tem contrato. Não tem nada. É uma palavra de palavra. Humorista no Brasil não é levado a sério, tá? Juiz nenhum leva humorista a sério. Nem as emissoras de TV levam. As emissoras de TV assinam um contrato com o humorista e nem elas levam a sério. Imagine um juiz que vai falar assim, não, mas porque falaram mal de mim, ele me tirou porque falaram mal de mim e eu trabalhava muito, cadê o contrato? Não, mas eu trabalho, sim, mas cadê ele exigindo que você trabalhasse de tal hora a tal hora? Não tem vínculo empregatício, paizão. Se você quiser desmentir isso aí, mosca, pode falar, tá? Não que eu queira que você venha dar uma entrevista aqui falar sobre isso pra eu ganhar audiência e relevância. Não. Longe de mim querer surfar em hype de briga dos outros. Esse não é meu papel aqui. Porém, eu preciso julgar alguém. O povo quer sangue, o povo quer ver sangue. Eu tenho que julgar alguém. E nesse julgamento que eu estou fazendo aqui, você é o errado. O Emerson Ceará tá certíssimo. E ele ainda foi bom com você. Porque, pelo que o Emerson Ceará falou, você não quis devolver as senhas até pegar o dinheiro lá. Ou seja, você não confiou nele. Aí que eu digo que entra o papel. Se tivesse um papel, ele ia ter que te pagar. Você podia dar todas as senhas, você podia dar tudo, a chave da sua casa pra ele. Ele ia ter que te pagar porque estava no papel. Como era boca a boca, nem você estava confiando. Cadê essa admiração toda pelo cara que você disse que você tinha? Você não confiava nem que o cara ia devolver o dinheiro, pô. Ia dar o dinheiro que era seu. Então, meu velho, você se deslumbrou. Não acho que você seja uma má pessoa. Eu acho que você se deslumbrou, se deixou levar pelo ego e pela vaidade e achou que você era maior ou igual ao projeto Magia de Boteco. Sendo que o projeto provou-se ser maior do que você. Talvez o projeto hoje seja maior do que o próprio Ceará. É possível? É. Ou do tamanho do Ceará. Pode ser? Pode ser. Porém, o Emerson Ceará é que levantou com a fama dele. Olha os números do cara, pô. Olha os números do Emerson Ceará, pô. Olha os seus números depois que você começou a trabalhar com o Emerson Ceará. Olha a força dele. Entendeu? Olha a força do cara. Do nome Emerson Ceará. No nicho dele. Que eu disse não pro cara. Mano, divulga esses linkzinhos aqui de jogo em chinês. 150 mil os caras iam pagar. Em 3 meses. Eu falei não. Ou seja, eu tirei da mão de um cara 45 mil. Esse cara vai olhar pra mim com que olhos? É verdade. E aí? Fique puxando É uma versão. E a gente tem que ouvir todos os lados. Exato. Eu não sei quem é, mas que cara filha da puta, hein, meu? Não, fique em paz. Deus é bom. Que Deus Não, abençoe. acho que Deus é bom também. Deus abençoe. Deus abençoe. Entendeu, Monte? Deus Então, abençoe. assim, pra gente, né, você não entrar na justiça. Esse Deus abençoe dele aí é tipo... Vai abençoado, o pessoal fala, né? Pra não xingar, o povo fala... Eita, abençoado, o cara fecha você no trânsito, você... Eita, filho de Deus, abençoe. Deus te abençoe. Na verdade, ele tá xingando o cara, mas... Já é um grande passo. Muito obrigado, cara. Obrigado. É um grande passo, Obrigado. mas é isso, cara. Então, foi É o xingamento gospel. isso que o Mosca contou durante sua participação lá no Ticaracatecast, né? Pelo que podemos perceber, ele atribui boa parte de tudo que aconteceu a essas supostas pessoas invejosas que conviviam com os dois. Segundo a sua versão, elas teriam inventado e descontextualizado várias situações até que Emerson acabou acreditando nessa história. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, né? Mas algo que eu achei positivo, pelo menos, é que Felipe não falou mal de Ceará em nenhum momento, né? Pelo contrário, ele demonstrou gratidão ali pela oportunidade, pelo período em que trabalharam juntos. E no final das contas, essa é a versão que ele sustenta até hoje. Mas será que Mosca realmente foi vítima de pessoas que queriam separá-los?
anos. E depois de tudo o que aconteceu, vocês acreditam que ainda existe alguma chance de Felipe e Ceará voltarem a se falar? Ó, eu vou dizer uma coisa, que se a galera quisesse muito e que isso fosse, sei lá, uma oportunidade deles lançarem ali ou gravarem de novo e explodir ali e gerar muito hype, aí, né, eu acho que a possibilidade existe, porque no final das contas é o dinheiro, o hype, né, o engajamento sempre acaba ajudando, né, nessas situações, né? O que você acha? Bom, não esquece de entrar no grupo, tá? Link na descrição. Eu acho que não, tá? Eu acho que não tem a mínima chance deles voltarem. Por quê? Porque o que o Ceará tá falando, ele não ia fazer uma coisa dessa se não fosse muita gente falando pra ele e não tivessem dado provas. E um fator que poderia trazer eles de volta à união, né? Eles voltarem a ser uma dupla, seria a necessidade de hype. Mas o Ceará não precisa disso. O Ceará não precisa disso, galera. O Ceará, ele já é um cara consolidado. Olha os números do cara. O cara tem quase 5 milhões de seguidores no Instagram, velho. Fazendo um conteúdo altamente underground, digamos assim. O Ceará, ele vai lá embaixo. Ele vai na fossa, meu irmão. E ele mesmo fala isso. O conteúdo dele é carniça. É bagaceira, baixaria. É o conteúdo dele. É o nicho dele. E no Brasil isso é um prato feito. E ele é muito bom comediante. Olha, eu sempre digo aqui. Pra você que não entende de comédia, você que não conhece muito de humor. Se você quer fazer comédia e você quer apelar, só é justificável você fazer uma piada apelativa, você fazer uma piada de baixaria, você apelar se for muito engraçado. É muito... Não, velho, mas... Tipo, mudou a piada. O palavrão mudou a piada. A baixaria que você falou ali deu sentido à piada, deu mais sentido à piada, deu força pra piada. Faz sentido. Faz sentido você fazer a baixaria. Se não fizer, é só você tentando falar baixaria, falar besteira. E aí se torna uma porcaria o seu show. O Emerson Ceará, ele consegue fazer isso. O Emerson Ceará, ele consegue fazer a piada dele, o show dele, lá embaixo, coisas que você só ouviria no underground. Ele conseguiu fazer isso se tornar tão grande quanto os pop, os mainstream. Os que não falam isso, os globais. Olha o número desse cara, velho. Vai lá no Instagram do Emerson Ceará e vê os números dele. Ele tem quase 5 milhões de seguidores. O canal dele do YouTube acho que tem uns 3 milhões, não sei, 2 milhões, não sei. Ele tem muito seguidor, ele tem muito inscrito. Os views dele, você vai olhar o projeto, você vê que seguiu e agora ele tá fazendo um show com outros 2 caras, que eu não sei o nome aqui, mas tá fazendo show com outros 2 caras e tá bombando. Então, velho, não tem o que fazer. Ele é o cara do show, ele é o cara do podcast, ele é o cara que bombou e chamou um cara que não era nada, que era Uber. Não que o Uber não seja nada, tá? Não tô desvalorizando o Uber, mas tô dizendo assim, na comédia, o cara não era nada. O cara era só um motorista de Uber. E ele levou o cara para um patamar de um cara que tem 5 milhões de inscritos no Instagram e não sei quantos milhões no YouTube, que faz vários shows. O Ceará é rico, pô. O Emerson Ceará é rico. Ele não precisa desse podcast, ele não precisa de nada disso. Ele faz porque ele gosta, porque ele, claro, tá ganhando muito dinheiro ainda com isso. E eu acho que principalmente porque ele gosta. Velho, o comediante, geralmente, um comediante bom, geralmente ele vai morrer fazendo aquilo, tá? Vai morrer fazendo aquilo. Então, velho, não adianta. Não adianta. Eles não vão voltar. Não tem por que o Emerson Ceará voltar. Ele não tem necessidade. Ele deve ter muitas provas. Se o Mosca quiser se manifestar, quiser participar aqui, é muito bem-vindo, tá, Mosca? Pode participar. E vamos pro próximo assunto agora. E fica a lição. Se você tem um amigo, se você tem um parente, se você quer montar um negócio, seja ele qual for, papelzinho, contratinho, canetada. Ó, contratinho, cada um sabendo qual a sua função, para ninguém achar que tá ganhando menos do que o que merece, para ninguém achar que é maior do que o que é, ou menor do que o que é.
Todo mundo, cada um sabe a sua função, o que tá fazendo, isso é tudo profissional, porque senão dá esse BO aí. E é ruim, porque você acaba uma amizade, eles eram amigos, tá ligado? E acaba. Então, os outros agora, provavelmente o Emerson tá trabalhando, já se ligou, já tá fazendo de uma forma mais profissional, mais no papel, coisa e tal. Se não tiver fazendo também, vai dar BO de novo. Vai dar BO de novo. Muito bem, vamos agora pro próximo tema, galera, que é